Capítulo 1 Laços entrelaçados no crepúsculo. Isabela e Richard, herdeiros de reinos próximos, cresceram juntos nos salões majestosos do castelo de Eldoria. Desde a infância, compartilharam risadas e segredos, formando uma amizade que transcendia as barreiras da nobreza. As memórias de suas travessuras pelos jardins e corredores se entrelaçaram com o tecido da infância, criando laços que nem o tempo nem a realeza poderiam romper. À medida que os anos passaram, a amizade evoluiu, e o olhar de Richard para Isabela tornou-se mais profundo. No crepúsculo de suas adolescências, o castelo testemunhou a metamorfose desses laços de amizade para algo mais intenso, algo que pulsava nas entrelinhas dos gestos sutis e dos olhares trocados nos corredores silenciosos. O sol, agora um espectador silencioso, observa enquanto Isabela e Richard, em meio às sombras do crepúsculo, exploram os jardins que testemunharam o florescer de sua amizade. Os raios filtrados pelas folhagens criam um espetáculo de luz e sombras, simbolizando a dualidade de sentimentos que cresceu entre eles. No topo da colina, sob o arco natural de flores, as palavras finalmente encontram voz. Isabela e Richard, após anos de cumplicidade, selam uma promessa que desafia as fronteiras da realeza. O crepúsculo, confidente e silencioso, mergulha o cenário em magia e incerteza, marcando o início de uma saga épica onde laços entrelaçados enfrentarão os desafios impostos pelo destino implacável. Richard, Isabela, não posso evitar de sentir que este momento é precioso, como se estivéssemos à beira de uma nova jornada. Isabela sorri, perdida nos olhos intensos de Richard, sem perceber o peso da iminente separação. Isabela suspira suavemente. Sim, Richard. A beleza deste lugar parece mais viva hoje, como se o destino nos sussurrasse algo que ainda não compreendemos. Richard a encara com ternura, os dedos roçando os dela de maneira suave. Richard, sorrindo. Talvez seja o destino nos guiando para algo grandioso, algo que nem imaginamos. Sinto que há algo extraordinário à nossa espera. Isabela, envolvida pela doçura do momento, concorda, sem saber que as sombras da decisão do rei pairam sobre eles. Isabela, seja o que for, Richard, quero enfrentar o futuro ao teu lado. Nossa amizade significa o mundo para mim. Richard, vá sentindo. E para mim também, Isabela. Que nossos caminhos estejam sempre entrelaçados, assim como nossos corações. Nesse momento mágico, Isabela e Richard selam uma promessa que desafia as fronteiras do destino. O toque suave das mãos, a troca de olhares cúmplices e as palavras sussurradas ao vento criam um vínculo que transcende as amarras impostas pela realeza. Enquanto as estrelas começam a pontuar o céu, compreendem que seus corações estão intrinsecamente ligados, mesmo que o destino, implacável, teça tramas que ameacem separá-los. De repente, o suave murmúrio da brisa é interrompido pelo distante som de cascos de cavalos se aproximando. Richard, percebendo a mudança, olha ao redor com cautela. Richard, Isabela, ouviste isso? Cavalos se aproximam. Isabela, ainda envolta na atmosfera romântica, franze levemente a testa, tentando discernir os sons ao longe. Isabela, sussurrando. Sim, Richard, parece, e cavalos? Será que fomos vistos? Nesse momento, as sombras da noite começam a se desenhar, e o suspense paira no ar. De repente, emerge da penumbra a figura majestosa da rainha Thelma, seguida pelo irmão de Isabela, James, em suas montarias. Rainha Thelma, com um sorriso conivente. Isabela, Richard, e parece que nosso querido crepúsculo não foi tão secreto quanto imaginavam. Isabela e Richard, surpresos e envergonhados, trocam olhares nervosos enquanto a rainha e James se aproximam, revelando que estavam cientes do amor proibido que florescia entre eles. James, rindo. Não se preocupem. Vossa história de amor é mais conhecida do que pensam. Rainha Thelma, com afeto. Richard, Isabela, nosso reino precisa de união, não de segredos. Vosso amor pode ser a chave para a paz que Eldoria tanto necessita. Isabela e Richard, inicialmente tensos, percebem que, ao contrário do que temiam, encontraram aliados inesperados. O crepúsculo que parecia envolto em sombras agora se ilumina com uma nova perspectiva, enquanto a rainha e James revelam seu apoio ao amor proibido.
Ao descerem a colina, a comitiva real se aproxima dos majestosos domínios do castelo de Eldoria. O ambiente torna-se tenso, mas a atmosfera se descontrai quando o alegre som de risadas ecoa pelos arredores. Subitamente, o príncipe Henry de Marigold, montado em seu cavalo, surge como uma rajada de energia. Príncipe Henry, sorrindo. Richard! Que surpresa encontrá-lo aqui! Mãe me disse que você precisava de uma aula extra de esgrima. Richard, surpreso, esboça um sorriso, enquanto Isabela e os demais observam a interação com interesse. Richard, rindo. Bem, Príncipe Henry, eu não diria que preciso de uma aula extra e apenas que tenho um estilo único, uma abordagem mais expressiva. Príncipe Henry, rindo. Ah, entendi. Um estilo expressivo na esgrima deve ser algo realmente interessante. Mas vou lhe mostrar como um verdadeiro príncipe manuseia uma espada. A comitiva se detém, enquanto Richard e Henry desmontam e pegam suas espadas. A aula improvisada começa, e Henry demonstra movimentos graciosos e técnicas refinadas. Henry zombando com humor. Richard, se continuares assim, nossos inimigos vão morrer e de rir. Richard, participando da brincadeira, responde com uma expressão teatral. Richard, dramático. Príncipe Henry, prefiro conquistar meu oponente com charme do que com destreza na esgrima. A cena se desenrola com risos, enquanto Henry e Richard continuam a treinar, transformando um momento tenso em uma lembrança descontraída. Isabela observa a interação entre os dois príncipes, percebendo que, mesmo nos tempos difíceis, o humor pode ser um aliado poderoso. A noite avança no castelo de Eldoria, e a rainha Thelma, inquieta, decide caminhar pelos corredores silenciosos. Ao passar pela imponente porta da biblioteca, ela nota uma fresta entreaberta e decide espiar discretamente. A curiosidade a leva a aproximar-se com passos leves. À meia luz da biblioteca, a rainha percebe uma cena intrigante. O rei Cedric e o duque Edmund estão reunidos, discutindo em murmúrios que ecoam entre as prateleiras de livros empoeirados. A expressão grave de ambos indica que a conversa é de suma importância. Rei Cedric e Edmund, a união de nossas famílias é vital para a estabilidade de Eldoria. O casamento entre Isabela e Henry consolidará nossa aliança política. Duque Edmund, de Majestade, compreendo a necessidade da aliança, mas forçar um casamento pode trazer consequências imprevisíveis. E quanto ao amor dos jovens? Rei Cedric, com frieza. O amor é um luxo que não podemos nos permitir. Nossos interesses e a estabilidade do reino vêm antes de sentimentos pessoais. O casamento será selado em breve. Rainha Thelma, escondida nas sombras, absorve as palavras com uma expressão de preocupação. Ela percebe que algo mais profundo está em jogo, algo que vai além da política. A conversa entre o rei e o duque permanece breve, mas carregada de tensão e mistério. Enquanto a rainha se afasta sorrateiramente, ela pondera sobre o destino que está sendo traçado nos corredores secretos do castelo, sem saber que as sombras da noite escondem não apenas intrigas políticas, mas também segredos obscuros que ameaçam mudar o curso da história de Eldoria.